Antes de sua história começar, o Império de Ludek próspera com riqueza, alianças poderosas e casamentos arranjados. O imperador fortalece seu reinado por casamento com a filha mais velha da família Spilin, uma casa conhecida por vasta riqueza, influência e uma reputação impecável. Spilin, e é imediatamente reconhecido como herdeiro do trono. O jovem príncipe cresce sob o peso da expectativa, treinado e preparado para governar, enquanto sua irmã gêmea permanece uma presença composta e graciosa ao seu lado. A família imperial parece completa, um equilíbrio de nobre prestígio e poder marcial. No entanto, a tragédia acontece quando a segunda imperatriz é misteriosamente eliminada. Ninguém descobre o culpado, mas rumores escuros se espalham rapidamente, perturbando a corte e os comuns. Em resposta, o imperador faz um decreto chocante. Raibur é despojado de seu título de príncipe herdeiro, e Frederico é nomeado novo herdeiro, afirmando oficialmente que a crueldade de Raibur o torna incapaz de governar. O império é logo cheio de celebração quando os cavaleiros imperiais retornam vitoriosos da batalha. Os rumores de sua vitória decisiva suscitam orgulho e admiração entre o povo, mas a atenção da multidão volta consistentemente para o Duque Raibur, o primeiro príncipe destronado. Muitos concluem que ele deve amar a guerra, pois ele procura continuamente o combate, enquanto rumores mais sombrios acusam ele e seu gêmeo de convidar a violência e até os implicam na morte da segunda imperatriz. O olhar afiado de Raibur escaneia os rostos diante dele, e o murmúrio cessa quase instintivamente. Mano tranquiliza-o de que nada está errado, incentivando-o a avançar. De repente, uma menina rompe da multidão, com seu irmão perseguindo-a, chamando seu nome, Corine, e pedindo desculpas ao príncipe por sua falta de maneiras. Sem preocupação, Corine ousadamente chama Raibur, e se proclama sua fã. Ela apresenta um romance, intitulado Príncipe e a Rosa, pedindo sua assinatura. A multidão rapidamente se une, ecoando, Duas vozes se misturam em admiração e emoção. Mesmo neste breve encontro, o príncipe ganha atenção e respeito. Sua presença irradia autoridade e fascínio. Ângela sorri educadamente, embora sua mente se desvie para a cidade e para o príncipe, cuja reputação a empolga e a intimida. Em breve, Ângela ouve as pessoas discutindo o retorno do príncipe e o quão impressionante ele parece. Curiosa, ela pergunta se eles se tornaram fãs porque viram um desenho de paparazzi. Eles respondem, perguntando se ela não se tornou fã depois de ler o romance O Príncipe e a Rosa de Jellicoe. Uma garota de cabelo azul explica que 90% dos leitores se apaixonam pelo príncipe e que as cópias se vendem rapidamente. Curiosa, Angela pega no romance, planejando lê-lo rapidamente e devolvê-lo depois. Ela murmura que o devora em um piscar de olhos. A garota de cabelo azul protesta com raiva, insistindo que o romance é muito valioso para Angela emprestar. Enquanto isso, uma garota de cabelos castanhos aponta para os cavaleiros imperiais que se aproximam. As raparigas trocam-se em olhares fáceis. Em outro ponto, Angela percebe algo chocante. A confusão inunda sua mente enquanto ela se pergunta quem poderia ter feito isso, já que ela escreveu ela mesma há muito tempo. Ninguém mais deveria tê-lo visto. Então ela se lembra de emprestar o manuscrito a um comerciante para comprar um desenho de paparazzi, e conclui que ele deve ter secretamente publicado, vendido e desaparecido. Sua cabeça dói quando ela luta para acreditar que as pessoas realmente pagaram dinheiro para ler sua ficção de fãs. Ela até se pergunta se o príncipe poderia tê-lo visto. Ainda em estado de choque, alguém a chama de fora. Ela se apressa, segurando o romance, e pede desculpas à garota de cabelo azul por tomá-lo tão de repente. A garota diz que está tudo bem. Mas atrás deles estão os cavaleiros imperiais. Eles identificam formalmente como a autora de O Príncipe e a Rosa, e declaram que ela está sob prisão por perturbar o funcionamento da família imperial e agir como espião. O chanceler-geral se dirige aos membros do conselho, perguntando se eles concordariam que Raibur Espelindo realizou mais um feito notável.
O chanceler geral observa que o primeiro príncipe arriscando sua vida por tais atos só aumenta sua notoriedade. Ele adverte que, como diz o ditado, um leopardo não pode mudar suas manchas. Nesse momento, a princesa Oya expelindo se levanta abruptamente, com a intenção de sair. Oya responde com franqueza, dizendo que o cheiro da câmara é insuportável, mas ela promete voltar em breve. Oya reflete sobre as conquistas militares de seu irmão. Ela esperava que elas aumentassem sua reputação, mas em vez disso, parecem apenas piorar. Oya é surpreendida, mal acreditando em seus ouvidos. Esta é a mesma Raibur constantemente cercada por rumores terríveis. Ela os pressiona para a verdade, e eles lhe contam sobre o romance intitulado Prince in the Rise. Raibur olha para as páginas, lendo uma linha que o descreve como uma rosa, com um espinho que pode ter magoado inúmeras abelhas. A pessoa que o elogiou como uma obra-prima está chocada. Raibur confessa que não pode tolerar tal zombaria flagrante e promete confrontar a pessoa responsável por escrevê-lo. Naquela noite, dentro da carruagem do Cavaleiro Real, Angela se pergunta por que a consideram uma espiã. De repente, bate numa pedra, a porta rompe e Angela geme, pensando que está farta e cansada de carrinho. Ela lembra-se de outra carruagem, quando alguém ofereceu 50.000 porque seu guardião alegou que seu guardião tinha observado que, embora Angela possa não parecer, ela é uma escritora hábil, capaz de redigir processos, cartas e muito mais. Angela olha para fora e se pergunta brevemente se ela deve fugir. Agora, ela pensa no príncipe. Se ela escapar, ela vai voltar a encontrá-lo como antes? Seus pensamentos são interrompidos pelos cavaleiros, discutindo se devem trazê-la consigo. Um cavaleiro revela que o assunto está sendo investigado para ver se ela está agindo do lado do príncipe. Angela fica surpresa, mas conclui que não tem escolha. Ela deve fugir. Ela se afasta para a porta quebrada, preparando-se para assaltar. Assim que ela salta, alguém a pega no meio do ar. Ele pergunta se ela é a autora do romance, então cuidadosamente a coloca de volta dentro da carruagem e instrui-a a esperar. O cavaleiro observa um cavalo se aproximando rapidamente de trás, enquanto o salvador de Angela sobe para o topo do carro e ataca o cavaleiro. Os outros cavaleiros olham para trás, percebendo que estão sendo emboscados. Logo, o agressor é visível. Os cavaleiros questionam sua identidade, pensando que ele está louco para ousar atacar os cavaleiros imperiais, até que notam que o cavalo tem a marca do príncipe Raibur. O choque se espalha entre eles quando percebem que pode ser o próprio príncipe. De repente, o duque mantém sua espada, deixando o cavaleiro perplexo, perguntando se ele não pretende atacar. Quando o príncipe diz que ela não vai escapar viva, ela espera silenciosamente que ela possa encontrar o príncipe em sua próxima vida. Alguém então pergunta ao duque sobre ela. Ele explica que ela desmaiou de choque, e ele se pergunta por que o homem de cabelo de ouro seguiu. Ele se pergunta o que sua irmã está planejando e por que o duque trouxe seu próprio cavalo, e ele reflexiona sobre o que o duque teria feito se alguém o tivesse descoberto. O duque tira sua espada, lembrando ao homem que ele havia ameaçado se livrar do que escreveu o romance. O homem o detém, lembrando ao duque que a princesa havia ordenado que o autor fosse trazido de volta a qualquer custo. O homem se inclina, pedindo desculpas por sua grosseria, mas pergunta se o duque não salvou Angela por uma razão. O duque responde que decidirão o destino da garota mais tarde, depois que sua irmã explica a situação, acrescentando que não podem prever o que a princesa pode fazer se ela descobrir que o homem falhou em sua missão. O homem se curva novamente em gratidão, prometendo terminar de lidar com o assunto, e sugere que o duque volte primeiro. Na manhã seguinte, o chanceler do Conselho Real considera horrível o incidente do cavaleiro anterior.
O guarda que o acompanha observa que as flechas desgastadas provavelmente vieram de bandidos que atacaram sem perceberem que eram cavaleiros imperiais, possivelmente após os objetos de valor de um nobre. O chanceler, frustrado, pensa em si mesmo que é ridículo desperdiçar tempo em um assunto tão insignificante por causa de alguma escrita estúpida. Ele queria resolvê-lo rapidamente, mas o descontentamento do príncipe herdeiro agora faz com que ele se pergunte o que o príncipe está pensando. Um subordinado lhe informa que a inspeção está completa. Enquanto dorme, Angela sonha com o príncipe. A visão é tão vívida que ela acorda imediatamente, assustada. Olhando em volta, ela se pergunta onde está. Os móveis de luxo e o luxo da sala não são nada como sua simples. Mesmo assim, ela não pode deixar de sentir uma centelha de prazer, pensando em quando ela poderia desfrutar de tal conforto novamente. Mesmo que apenas em um sonho. Mas ela não quer esquecer a bondade do Duque, que a ajudou quando era mais jovem. De repente, um pensamento assustador a atinge. Ela se lembra da cor dos olhos do Duque e do homem enmascarado que a salvou. Seu coração corre, e grita, aterrorizada com o pensamento de que o assassino poderia ter sido o príncipe. Mas ela rapidamente se recusa a acreditar, lembrando-se de que o príncipe é uma boa pessoa. Ao ver a Angela acordada, a empregada se apresenta como Eldred, a empregada que lhe foi atribuída. A criada dá-lhe um caloroso acolhimento no primeiro príncipe de Ludesh, a mansão do Duque Raibur. Angela pergunta se o príncipe realmente mora aqui. A criada confirma isso. A mente de Angela corre, e ela percebe com surpresa que o homem enmascarado que a ajudou poderia ter sido o próprio príncipe. A porta se abre e Mana observa que ele instruiu a empregada para vir informá-lo quando o estudioso acordou, e não para começar uma conversa com ela. Um homem de pé atrás de Mana acrescenta que ele trouxe algumas roupas. Enquanto isso, Angela observa os trabalhadores na casa aristocrática, observando quão elegante eles parecem, como se de outro mundo. A empregada rapidamente lhes diz para ficar fora por enquanto, já que Angela ainda está em seu pijama, prometendo enviar uma mensagem quando ela estiver pronta. Angela observa que nem mesmo eles estão acostumados com a rigidez da criada. Pouco depois, Angela está sentada na câmara do príncipe. Ela se pergunta se ele sequer se lembra dela, e duvida se isso é um sonho. O príncipe olha para ela com uma expressão de leve irritação. O silêncio enche a sala, e Mano silenciosamente pensa em sair. Um bater na porta rompe a tensão, e eles são informados de que a princesa Oya chegou. Mano a saúda educadamente, e ela responde calorosamente, reconhecendo seu trabalho duro. Ela olha para Angela e observa que a pessoa sentada deve ser a autora. Angela rapidamente pede para ser chamada pelo seu nome. A princesa faz-lhe gestos para sentar-se, dizendo que ela é um convidado especial. Angela não pode deixar de notar o quanto o príncipe e a princesa se parecem e como a princesa é incrivelmente bonita. A princesa então se volta para seu irmão, instruindo-o a cumprimentar Angela. Raibur deixa cair o romance na mesa. Ela explica que Angela é importante para eles. Confuso, Raibur pergunta por que ela está sorrindo tão amplamente. A princesa diz-lhe que ele deve ser grato, já que Angela transformou sua imagem desordenada em um protagonista em seu romance incrível. Ela se pergunta se o príncipe também tem buracos como sua irmã quando ele ri. O príncipe pergunta, e a princesa observa que Angela ainda não leu o romance. Ele menciona que há uma cena de beijo entre ele e Mano, o que surpreende Mano e faz a princesa rir. Angela, entretanto, começa a aprender mais sobre sua guarda pessoal. Enquanto sua irmã observa o quanto ele lê, tentando mudar o tópico, Angela timidamente pergunta se o príncipe foi o homem enmascarado que a salvou no dia anterior. A princesa questiona se ele foi na missão com Mano, e Raibur confirma que ele realmente foi o homem enmascarado. Angela está chocada. Ele acrescenta que ele tinha a intenção de matá-la, mas a intervenção de sua irmã é porque ela ainda está viva. Ele adverte que, se ela deseja continuar vivendo, ela deve queimar todos os romances que se espalharam pela cidade e desaparecer. A princesa observa que seu irmão parece incomumente conversatório hoje e pergunta por que ele está tentando esmagar o espírito do autor. A princesa continua, revelando a razão pela qual eles resgataram Angela. Eles precisam de uma sequência. Ela observa que eles reconhecem o impacto que o romance teve no público não apenas no príncipe,
mas também na família Spolindo. A facção provavelmente suspeita que os Spolindo manipulam os eventos nos bastidores para recuperar a posição do príncipe herdeiro que lhes foi tirada. Como resultado, eles estão atacando Angela, e eles veem como a principal culpada. Embora o nome Spolindo possa ser manchado, a princesa aponta que é difícil atacá-los diretamente. Capturar Angela e acusar a família de influenciar a opinião pública poderia facilmente ter custado sua vida. A princesa enfatiza que a família se beneficia muito do romance, enquanto é venenoso para a reputação do príncipe herdeiro. Eles resgataram Angela para ganhar ainda mais com seu trabalho. Ela garante a Angela que a protegerão de qualquer perigo e espera que ela continue escrevendo histórias sobre seu irmão, mantendo sua identidade oculta. Tudo do incidente mascarado deve permanecer em segredo, e se a Angela revelar alguma coisa, o homem mascarado acabará com ela antes que o príncipe herdeiro tenha a oportunidade. Ela observa que isso é perigoso para eles também. Angela acha a princesa intimidante, mas rapidamente avalia a situação. Ao perceber que a facção do príncipe herdeiro pretendia eliminá-la, ela decide concordar e assinar o contrato implícito. Entretanto, o príncipe pensa para si mesmo que a princesa sempre faz as coisas à sua maneira. Depois, a empregada acompanha Angela para fora, diz-lhe para esquecer as roupas que deixou para trás e fornecer-lhe roupas novas adequadas à moda de Ludez. A empregada menciona que ela é uma nova empregada, mas é feliz por servir alguém tão importante quanto Angela. Angela observa que a empregada parece ignorante sobre a hierarquia, embora a própria Angela tenha tido uma posição social mais elevada na aldeia. A empregada nota que Angela parece baixa e a encoraja a deixar de lado suas preocupações, assegurando-lhe que tudo ficará bem. Angela suspira, sentindo-se. A criada está certa e lembra-se de que ela está finalmente na cidade que sempre sonhou. Enquanto isso, de longe, um homem escondido nas sombras a observa. Pouco depois, a criada pergunta a Angela se ela quer olhar para as roupas. Angela concorda, chamando-a de Miss Eldridge, e a criada sorri, lembrando-a de chamá-la de Liz e falar confortavelmente. Angela lembra-se de um momento anterior. A guarda pessoal do príncipe lhe tinha dito para não agir embaraçosamente, assegurando-lhe que ela agora mantém a posição de um estudioso, uma posição respeitada não importa. Ele acrescenta que eles também estão recebendo sua ajuda como autora, para que ela possa agir com confiança. Assim que ele estava prestes a perguntar sobre uma cena de beijo em seu romance, Angela tinha corrido para longe, nervosa. Ela pensa que essa memória tinha um mau final. Lizzie pergunta se conheceu o príncipe antes e como correu. Angela não está preocupada que ele não se lembrasse dela, mas ela admite que foi perturbador. Lizzie curioso pergunta se o príncipe é tão legal quanto ele aparece no romance. Angela admite ter lido o livro muitas vezes. Está ansiosa para o próximo. Quando eles chegam à loja de roupas, os olhos de Angela se alargam de surpresa. Ela observa que não tem dinheiro para comprar roupas tão luxuosas. Liz explica que ela foi instruída a obter uma seleção generosa de Angela, pois ela ficará na mansão e pode comprar itens simplesmente mostrando um documento assinado pelo príncipe. Uma senhora na loja saúda, mas seu rosto fica vermelho quando ela a reconhece. Aparentemente, Liz tem a reputação de vaguear pela loja, brincar com as roupas e sair sem comprar nada. Ela comenta que Angela deve ter calma, uma vez que os estudiosos normalmente usam vestidos simples e não precisam de roupas sofisticadas. No entanto, a atenção de Angela é captada por um vestido bonito. De repente, o comerciante interrompe, olhando para Lizzie por tocar um vestido sem saber o seu valor. Ela explica que é uma criação de Louis Valga, e repreende Lizzie por sempre vir à loja vestida mal e tocando itens como quiser. Ela não tem dinheiro para essas coisas, mas ela ousou lidar com elas. A senhora diz a Lizzie para entregar os vestidos que está segurando, insistindo que ela não vai comprá-los. Lizzie, perturbada e envergonhada. Ela esperava que Lizzie respondesse. Lizzie sente-se humilhada, percebendo que a senhora estava a julgá-lo o tempo todo, e ela luta com a vergonha de ouvi-lo na frente de Angela. Pouco tempo depois, Angela se volta para a senhora atrás do balcão e confiantemente lhe diz para empacar todos os vestidos que escolheram, insistindo que eles vão comprar todo o conjunto. A senhora congela de surpresa, claramente não esperando tal ousadia de uma menina jovem. O comerciante suspira, então eleva a voz, repreendendo Angela por ousar agarrar o vestido. Angela avança calmamente e abre o documento do Duque, mostrando a assinatura. Angela se apresenta com equilíbrio, explicando que ela é um estudioso na residência do Duque que havia viajado lá em curto prazo, portanto, não tinha preparação para roupas.
Ela admite que nunca esperou ouvir tal falta de respeito num lugar como este, mas dá à senhora o benefício da dúvida, avisando-a de que Lizzie não é alguém a ignorar levemente. Angela respira profundamente, o coração ainda batendo, temendo que Lizzie transpareça do lado de fora da loja, agradecendo a Angela por lhe permitir vestir vestidos tão elegantes. Ela oferece-lhe felizmente um sorvete e condescendentemente pergunta se está bem usar o nome do príncipe para fazer essas compras. Ela se lembra das palavras da princesa sobre por que a resgatar. Eles precisavam de uma sequência, e também estavam se beneficiando de suas habilidades como autora. Ela se pergunta por que o príncipe a odeia tanto, mesmo que ele confie em seu trabalho, concluindo que é justo gastar seu dinheiro livremente, secando-o se necessário. Lizzie, surpresa e encantada, concorda ansiosamente. Pouco depois, uma multidão começa a se formar fora da loja. O homem que a segura arrasta-a firme, mas silenciosamente. Angela implora, pedindo-lhe que a deixe ir, prometendo que ela explicará tudo. De frustração, ela tira seu sorvete para o rosto dele, salpicando em cima dele. Seus olhos se alargam quando percebe que o homem é o comerciante que publicou seu romance. Enredada, ela pede desculpas, perguntando por que ele se aproximou dela de forma tão suspeita. Ele explica que tudo isso é culpa dela. Ele foi perseguido sem fim por causa de seu romance. As pessoas continuam confundindo com o autor, colocando sua imagem em inúmeros cartazes procurados. E não importa o quão rápido ele corra, não há fim para eles. A frustração de Angela aumenta à medida que ela exige saber por que ele publicou seu trabalho e vendeu sem sua permissão. Angela responde, insistindo que ele se desculpe. Mas ele recusa, insistindo que ele é a vítima. Ele admite que não tem ideia de por que Angela está envolvida agora, mas diz que esta é a oportunidade de uma vida para ele. Ele exige que ela vá à família imperial imediatamente para esclarecer que ele não é o autor. A multidão murmura de surpresa ao grito de Angela, e até ele parece assustado, voltando o olhar para a agitação. Angela rapidamente explica à multidão circundante que o comerciante é o autor do romance. Um cavaleiro imediatamente grita uma ordem, exigindo que o capture. Ela percebe os cavaleiros imperiais próximos, e instintivamente, cobre o rosto, tentando não ser notada. Em sua pressa, ela se depara com alguém que imediatamente pergunta se ela está bem. Ele nota uma gota de sangue no braço dela e comenta sobre isso, mas ela agita, insistindo que não é nada sério. Angela vê a Lizzie na multidão e sente um pequeno alívio, enquanto ela observa o oficial ao seu lado, olhando-a de forma estranha, murmurando que uma garota parece desagradável em um vestido com loafer. O comerciante é logo levado perante o oficial, ainda protestando e insistindo que ele não é o autor. Ele descreve o verdadeiro culpado, sem saber que suas palavras revelarão Angela. Ao ouvir a descrição, o oficial vira-se imediatamente. Os detalhes coincidem com a garota que encontrou na loira. Baixo status. E o velho cartaz procurado deve permanecer ativo. O comerciante, ainda gritando e exigindo que o deixassem ir, amaldiçoou e gritou ao oficial que bloqueia seu caminho. Um cavaleiro nas proximidades avança, avisando e ordenando a todos na área que mostrem respeito. O oficial gira completamente, e os olhos do comerciante se alargam em choque. Ele finalmente vê o príncipe herdeiro pela primeira vez. A visão o congela, e sua faca cai de suas mãos tremendo. Em um canto tranquilo, Lizzie chora suavemente, pedindo desculpas a Angela por tudo o que aconteceu.
O príncipe herdeiro, observando o desenrolar da cena, instrui-o a não ser demasiado rude com o comerciante, observando que a multidão está assustada. Ela sabe que não teria sobrevivido se alguém a tivesse descoberto mais cedo, e começa a se perguntar se agora é o momento de fugir. Lizzie suspira suavemente, admitindo que vestiu suas roupas favoritas hoje, apenas para fazer uma boa impressão em Angela. Não passou muito tempo desde que ela foi contratada, e ela ainda é nova em trabalhar em tal ambiente. Por sorte sozinha, ela conseguiu obter este cargo considerando seu status humilde, mas ela nunca foi capaz de se adaptar completamente, executando pequenas tarefas e tentando seu melhor. Ela admite tranquilamente para si mesma que trabalhos importantes como este provavelmente não lhe convêm. Angela observa cuidadosamente, percebendo que Lizzie tem uma personalidade tímida e pode não lidar bem se ela fugisse agora. Lizzie, ainda ansiosa, murmura que ela deve ter sido atribuída a Angela por engano e que ela vai falar com seus superiores para ter alguém mais experiente a substituir. Ela pensa para si mesma que ela vai ficar bem, especialmente desde que eles prometeram deixá-la viver se ela continuar a escrever na mansão, embora ela não pode estar totalmente certa se o príncipe vai realmente protegê-la. Mano percebe imediatamente e pergunta se ele vai embora, enquanto o Duque olha para a cena de surpresa, questionando por que o menino vem de repente aqui. O príncipe não lhe presta atenção, dizendo simplesmente que ele vai embora por alguns dias e Mano deve informar o jovem nobre Sua Alteza que ele está fora e garantir que ele volte de alguma forma. Mano murmura para si mesmo, observando como o príncipe o colocou no local e foi embora tão de repente. O homem, calmo e confiante, responde que Mano ainda é hábil, mas ele apenas pretendia dar uma saudação surpresa. Ele se curva educadamente para o Duque, cumprimentando-o e informando de que o príncipe herdeiro chegou e pede alguns momentos de audiência. Ele olha para o Duque, pedindo desculpas levemente se sua pequena piada causou qualquer ofensa. Raibur permanece em silêncio, seu olhar fixado no homem. Na viagem de volta, Angela percebe que Lizzie era a única a quem foi dito para sair, e ela pergunta-lhe silenciosamente. Lizzie responde que Angela lhe pediu para vir porque achava que ela ficaria entediada, e pergunta se há um problema. Angela lembra-se do aviso de Mano de que ela deve se abster de sair por enquanto, uma vez que eles precisam cuidar da situação atual. Na residência do Duque, dois homens guiam o carro trazido pelos cavaleiros do príncipe herdeiro para o quintal, sabendo que eles vão sair em breve. Anne educadamente adverte um dos cavaleiros do príncipe herdeiro para ter cuidado com as plantas no jardim, mas o cavaleiro corre. As duas criadas observam a distância, considerando Anne pobre por se gabar de reviver partes do jardim que nem mesmo o jardineiro-chefe tinha sido capaz de salvar. Em breve, sua conversa deriva para o príncipe herdeiro, e eles murmuram entre si sobre o quão bonito ele é. A empregada-chefe interrompe a conversa deles, questionando se eles não deveriam estar trabalhando em vez disso. Embora ainda esteja curiosa se o príncipe herdeiro visita a mansão do Duque assim com frequência, insegura, ela conclui que algo importante deve estar acontecendo. No interior, os dois príncipes sentam-se juntos, o ambiente tenso mas educado. O príncipe herdeiro começa por felicitar seu irmão por sua recente vitória, observando que ele ouviu Raibur desempenhar um papel importante desta vez também. Ele pede desculpas por ter visitado tão inesperadamente, explicando que temia que seu irmão voltasse a fugir se o informasse com antecedência. Raibur ouve, calmo e paciente, e finalmente diz-lhe para apenas chegar ao ponto e sair, porque ele deseja descansar. O príncipe herdeiro levemente insiste que ele não precisa ser abordado como Sua Alteza, dizendo a Raibur para falar confortavelmente. O Duque faz moções para que sua guarda pessoal se vá embora, acrescentando que, após o que aconteceu antes, é desconfortável tê-lo. Raibur, por sua vez, o adverte a cuidar adequadamente de seus cavaleiros, lembrando-lhe que se não fosse por ele, ele teria eliminado um dos guardas do príncipe herdeiro antes.
Raibur pensa para si mesmo que o príncipe herdeiro, um menino à frente dele, sempre tomou seu lado quando eram mais jovens, até ao ponto de envergonhar-se. Ele olha para ele agora e pergunta sobre Oya, se perguntando o que ela estava fazendo na mansão do duque quando eles se encontraram mais cedo. O príncipe herdeiro responde que ele deveria ter vindo mais cedo, pois ele tem algo para discutir com os dois, mas eles pareciam ocupados na época. Em seguida, ele revela que seus cavaleiros foram recentemente emboscados. Apesar de todos serem hábeis em espada, suas fraquezas foram exibidas facilmente. Ele acrescenta que os métodos usados no ataque se sentem familiares, como se conhecesse alguém. O duque o adverte a não falar disparates sem provas adequadas, afirmando francamente que ele não está de bom humor naquele dia. O senhor deputado Raibur, porém, acrescenta que uma busca já foi preparada para localizar o indivíduo desaparecido e pergunta se o duque gostaria de dar uma olhada. Raibur recusa sem hesitar, mas o príncipe herdeiro continua a pressionar, mencionando que a pessoa em questão parece ser. O duque reage com uma surpresa visível e pergunta se o avistamento está em sua aldeia. O príncipe herdeiro confirma isso, mas Raibur rejeita a alegação como absurda, afirmando que ela deveria estar em seu quarto neste momento. Enquanto isso, Mano verifica seu quarto e encontra vazio. O homem pergunta se ele realmente é o famoso Mano. Enquanto olha em volta da sala, ele observa que ele teria tirado sua espada imediatamente se soubesse que ele seria tão assustado. Não precisa de ajuda, insistindo que há apenas outro quarto vazio na mansão e que ele não deve andar por aí sem permissão. Bourbon, no entanto, observa cuidadosamente que não parece um quarto vazio em tudo. Em outro lugar, o duque estuda de perto o desenho de Angela, o seu olhar permanecendo enquanto ele começa a notar uma semelhança que o perturba. O príncipe herdeiro pergunta se a pessoa no desenho parece familiar. Ele continua a descrever o vestido usado pela garota que encontrou anteriormente e pergunta se ela pode ser alguém que o duque conhece. Rabin responde que é difícil dizer de tal forma. Ele acrescenta que se a mulher está usando um vestido, então certamente não é Angela, concluindo que Frederic está enganado por uma vez, e não há necessidade de se preocupar por agora. Ele instrui-o firmemente a não associar sua família a esse romance, observando que odeia mesmo olhar para ele. Enquanto o príncipe herdeiro continua falando, o duque de repente se levanta, agarra-o pelo casaco e começa a arrastá-lo para a saída sem aviso prévio. Em breve, os dois príncipes se aproximam da área. Bourbon sinaliza aos outros cavaleiros e pede desculpas, pedindo-lhes que esperem um momento enquanto o carrinho foi buscar os cavalos e carro. Ainda assim, ele informa o duque que uma celebração de vitória será realizada em breve no palácio. Ele expressa esperança de que Rabin comparecerá, embora o duque imediatamente recuse, declarando seu desgosto por tais eventos. O príncipe herdeiro insiste, explicando que sua visita é destinada a um convite pessoal e que todos certamente desejarão ver a família Spolin, dado seu papel significativo na guerra. Apesar disso, Rabin recusa-se mais uma vez. Antes de partir, o príncipe coloca uma mão no ombro de Rabin e diz-lhe silenciosamente para levar o desenho e proteger bem o autor, lembrando-lhe que Rabin sabe exatamente o que aconteceria se sua família o obtivesse. O duque se endurece em choque, seus pensamentos correndo enquanto se pergunta como o príncipe herdeiro poderia saber. A curiosidade do duque se agita silenciosamente enquanto se pergunta se seu irmão descobriu que ele está escondendo o autor, embora ele mantenha cuidadosamente sua expressão neutra. O duque imediatamente se arrependeu de ter perguntado, perguntando se ele estava apenas sendo testado, e ele se convence de que Angela deve estar em seu quarto. Naquele momento, Bourbon relata ao príncipe herdeiro que viu um quarto vazio na mansão do duque que parece pertencer a alguém, a julgar pelos detalhes, parece ser de uma menina. Ele cuidadosamente pergunta se o duque pode estar escondendo algo. O príncipe herdeiro assinala em compreensão e diz a Bourbon para ficar de trás. Enquanto isso, o duque, já caminhando em direção a ele,
Instrui que um novo guarda seja designado imediatamente. Outros cavaleiros se movem instintivamente para intervir, mas Mano passa entre eles e os outros se retiram, deixando Bourbon lutando. Bourbon chama o príncipe herdeiro por ajuda, mas ele fica imóvel, simplesmente observando a cena. A espada que havia sido lançada no ar cai em uma caixa de macarrão que Angela tinha segurado, espalhando seu conteúdo. O príncipe herdeiro fruncia os olhos para o aparente desperdício, enquanto Angela murmura sob sua respiração que eles estão completamente fodidos. A dúvida pisca na mente do Duque. Ela puxa o chapéu para baixo para esconder o rosto, desejando ter entrado pelo portão de trás se soubesse que era para onde os cavaleiros reais iriam. O príncipe herdeiro, se aproximando do Duque, observa que Angela é aquela que ele viu na rua e pergunta se ela fica lá, e se ele poderia aprender mais sobre ela. Como ela parece interessante. A sua curiosidade cresce à medida que ele entra na cena que se desenrola. O príncipe herdeiro se dirige formalmente a ela como Miss Cola, enquanto o Duque rapidamente explica que seu bibliotecário precisava de um assistente. Então ele a trouxe aqui. Permanecer em espera no portão, e anuncia que ele vai embora, expressando a sua esperança de que o novo estudioso do Duque também participará da próxima celebração para que ele possa cumprimentá-la adequadamente. Mano dá sinal a Angela para avançar. Depois vai até o Duque, que está sentado no chão, e pergunta se ele está bem. As lembranças de muito tempo passaram pela mente do Duque novamente. Ele lembra as pessoas que o deixaram, seus companheiros e Char, que desapareceram sem deixar rastro. Ele murmura para si mesmo que eles voltarão um dia. A voz de sua irmã ecoa, questionando por que ele tem tais crenças e se ele realmente acha que alguém vai voltar. Ela diz-lhe para não ser tão fraco, lembrando-lhe que eles. Angela levanta-o suavemente para o presente, segurando o macarrão. Ela explica que o comprou como um presente, mas infelizmente, acabou nesse estado. Lizzie, de pé perto, entrega o que ela comprou para Man. O Duque olha para ele e pergunta silenciosamente se este é realmente o momento ou o lugar para macarrões. Angela, ainda preocupada, pergunta se ele está bem. Observando que ela não tinha percebido que pessoas do Palácio Real estavam presentes quando chegou, ela admite que sua aparência súbita complicou a situação. Man observa silenciosamente, pensando para si mesmo que o Duque está em um humor terrível, mas a autoconsciência de Angela parece aliviá-lo ligeiramente. Quando Angela entra, ela se pergunta se ela é realmente a garota representada no desenho, e Lizzie ri suavemente ao seu lado. O Duque, ainda observando-a, pergunta em voz alta onde ela obteve o vestido e confirma que seu nome é Angela. O Duque decide descansar na mansão em vez de em seus aposentos habituais, sua mente ainda permanecendo no início. Confusão. Em algum lugar perto, alguém desenha o momento em que Angela ajoelhou-se para apresentar o macarrão, observando que eles testemunharam algo hoje que poderia valer muito. Na carruagem, o príncipe herdeiro olha para o Bourbon e pergunta se ele se acalmou. Bourbon pede desculpas, envergonhado por mostrar um lado fraco na frente dos outros. O príncipe sorria fraco e comentou que não podia ser ajudado. O Duque é a pessoa mais forte do Império. Ele pergunta se algo mais na sala era notável, e Bourbon balança a cabeça, explicando que não havia nada especial. Talvez eles estivessem com pressa ou o quarto simplesmente pertencia a alguém que possuía muito pouco. O príncipe herdeiro tranquiliza. Ele diz que ele não é fraco e o encoraja a seguir seu coração, a agir livremente sem medo. 3 dias passam desde a agitação, e Mano sugere que Angela comece a trabalhar na sequência de seu romance. Angela gosta de todos os detalhes, da bondade dos trabalhadores, da elegância dos quartos, e acima de tudo, da deliciosa comida. Há apenas alguns dias, ela não poderia ter sonhado com este tipo de vida. Liz, que estava preocupada em se adaptar a seu novo papel, agora tornou-se notavelmente popular entre as criadas após a primeira vez. Angela só tem que pensar em si mesma. Com a ajuda de Saragat, ela segura um lugar tranquilo para escrever e passa a maior parte do seu tempo na biblioteca. Ela decide começar a sequência, mas toda a manhã passa, e ela ainda está presa no título. Porque ela deve ter cuidado com o que ela escreve, a inspiração lhe escapa, e nada parece bom o suficiente. Frustrada, ela decide parar por agora. Desde o incidente, o príncipe não saiu de seu quarto, então ela não teve oportunidade de vê-lo e tirar inspiração. Em casa, ela poderia ter confiado nos seus esboços de paparazzi, mas aqui isso é impossível. Afinal, ele a resgatou na mesma noite de seu retorno, então ele deve ter inúmeras preocupações sobre ele.
Seus pensamentos refletem de volta a cena, e ela percebe que o homem que viu era o príncipe herdeiro. Ela admite tranquilamente para si mesma que ele é bonito. Ela também se lembra da aparência amigável do Duque no romance que ela escreveu. Foi exatamente o que imaginou. Ela lembra-se do leve riso que ele deu no final, e ela se pergunta se, como a princesa, ele pode ter buraco. Pouco depois, Saragat pede-lhe para sair para que ele possa limpar a biblioteca. Enquanto ela se prepara para ir, percebe que as luzes no quarto do príncipe estão apagadas e se pergunta para onde ele foi. Ela também percebe que não viu o jardineiro que cuida das plantas todos os dias. Talvez o príncipe esteja no escritório, ela pensa, e decide procurar por um momento antes. Mano aparece, perguntando se ela acabou de escrever para o dia. Ela admite que é. Ele diz-lhe para esperar um minuto enquanto ele limpa algo. Ela observa que ela só veio porque as luzes estavam acesas, e ela pergunta o que ele está fazendo. Mano responde que é um trabalho atrasado pela guerra, e que é seu dever cuidar dele se o Duque não estiver presente, a menos que algo realmente importante exige sua atenção. Ele lhe pergunta algo, e ela responde, observando que ela pensava que o Duque estava lá. Ele explica que o Duque está fora no momento e tem uma reunião importante pela manhã. Ele diz-lhe para sentar-se, e seus olhos caem em uma espada deitado perto. Ele observa que ela precisa ser enviada para Bourbon e instrui-a a colocá-la de lado. Ela pensa em si mesmo quão perto ela tinha chegado de ter sua traseira perfurada. Ele fala sobre a quantidade de dinheiro que eles gastaram às compras, e ela imediatamente pede desculpas, dizendo que ela vai lhe pagar com seu salário, rindo levemente. Ele balança, insistindo que está tudo bem. Então ele pergunta como sua escrita está indo até aqui e menciona que eles irão rever isso juntos quando o Duque voltar, revisando ocasionalmente para garantir que tudo está bem. Ela hesita, não tem certeza do que dizer, e ele percebe. Quando ele pergunta se há um problema, ela pergunta se ele tem desenhos de paparazzi do Duque. Surpreso, ele pergunta por que ela os quer, e ela explica, embora ela rapidamente lhe diga que não se importa. Ele então observa que o Duque odeia esses desenhos mais do que qualquer outra coisa. Ele aponta que ela viu o Duque há alguns dias atrás, o que vai ajudá-lo, mas ela observa que ele era muito diferente do que ela tinha imaginado. Ele concorda e lembra-se da forma como o Duque tinha sorrido para ela anteriormente. Ele então pergunta se ela está disposta a ajudá-lo a entregar os papéis de hoje para o Duque, pois ele tem muito trabalho para atender. Ela o questiona, e ele confirma que ela vai sozinha, cumprimentar o Duque, e atualizá-lo sobre seu progresso. Ela pensa sobre isso, então aceita, embora Mana observa ansiosamente, claramente desconfortável sobre ela indo sozinha. Mais tarde naquela noite, a governanta verifica se a porta traseira está trancada corretamente. Ela fica surpresa quando vê uma figura mascarada se aproximando e se apressa rapidamente para evitar gritar. Seus olhos se alargam ao ver algo sair de sua roupa, e ela se pergunta quem ele é. O Duque avança, identificando-se, e ela rapidamente se desculpa, explicando que ela não sabia que ele tinha saído. Enquanto ele toma a cena, ele nota ursos de peluche espalhados por todo o lado dele e imediatamente pergunta onde Angela está. Ele reúne os ursos de peluche em cartas, empilhando-os bem em um canto, decidindo lidar com eles corretamente no amanhecer. Alguns dos guardas tinham ido buscar os cavalos. Ele pensa em si mesmo como ele realmente não gosta de vir a este lugar. O general de pé perto observa como é impressionante ver o Duque em pessoa e adivinha que a princesa deve estar ocupada. O Duque responde calmamente que ele está aqui para o trabalho. O general então pergunta se o príncipe herdeiro tinha parado pela mansão recentemente. O general continua, mencionando que ele queria que o Duque eliminasse os parasitas, e observa que parece que o Duque ainda não teve oportunidade de descansar. O Duque responde que ele vai ser cuidadoso e aconselha o general. Ele acrescenta que o general deve se concentrar em praticar sua espada porque, na próxima vez, um ataque descuidado poderia lhe custar mais do que apenas uma ferida. O general monta seu cavalo e diz ao Duque que não tem mais nada a dizer porque, como sempre, o Duque permanece inalterado. Com isso, ele sai. Quando os portões se abrem, as pessoas de fora aproveitam a oportunidade de entrar correndo, e o general tropeça. Ele chama seus guardas, exigindo saber de onde veio a súbita multidão. A multidão corre em direção ao Duque, luvando-lhe com peluche. O general recupera a posição, desconcertado pelo caos repentino. Um dos seus guardas tira uma espada, mas imediatamente ordena-lhe que se retire, lembrando-lhe que estes são vulgares, e suas ações não devem arruinar a imagem da família. Alguém na multidão pergunta se o general não faz parte da família Sivandel, enquanto outro comenta que algo sério deve ter acontecido com ele. Eles continuam a discutir como a família parece rude e arrogante, observando um rumor de que o cavaleiro de escolta do príncipe herdeiro tinha tirado sua espada na aldeia apenas alguns dias atrás. O Duque está sentado com um romance na mão, lendo atentamente.
Algo sobre a história o torna tenso, e ele observa silenciosamente que leva um certo perigo. No outro extremo da mansão, Mano adormece levemente quando a governanta entra, informando-o de que ela está lá. Ele pergunta se Miss Rebecca ainda está. Ela explica que é por causa de H. E depois lhe diz que o Duque pede que a informe com antecedência quando o Duque sair, como muitas vezes a surpreende. Ela ri levemente, antes de acrescentar que o Duque está procurando a erudita Angela, e disse inquietantemente, se eu a ver, ela não está viva. Mano congela de surpresa. A empregada continua, observando que Angela provavelmente está dormindo no momento. Ela pede desculpas por ter chegado um pouco tarde para informá-lo, explicando. Ele diz que ela estava ocupada capturando o rato. E diz que é tudo porque Mano continua brincando assim que ela tem que lidar com pragas. No entanto, ele observa que eles estão em apuro. O Duque lê uma passagem no romance. De onde vieram os rumores sobre o príncipe Papa, que já era príncipe herdeiro, assassinando a segunda imperatriz? O Duque observa que Frederico pode reagir sensitivamente a isso, e que foi uma parte aguda escondida em todos os disparates. Outras páginas questionam de onde vem o rumor que diz que os gêmeos da família imperial são chamados apenas pelo sangue, e quais são os benefícios que eles têm da guerra que tem estado a irromper nos últimos anos. O Duque percebe que é por isso que as pessoas disseram isso sobre o general. Não se pode desenterrar a família imperial tão abertamente num livro popular. Há um toque na porta, e ele diz à pessoa para entrar. Ela entra animada, chamando-o de príncipe. Ele cuspe a água na boca em surpresa. Ele se pergunta por que ela está lá. Ele pensou que era Gaia. Ela acha que o príncipe é bonito em seu pijama. Embora ela seja tão nervosa, ela prossegue. Ela pergunta se ele teve um bom descanso. Ele está confuso, perguntando se ela não recebeu a mensagem e observa que ela é muito usada. No entanto, ele lhe diz onde colocar o papel. Quando ela percebe que ele não se sente bem, ela decide perguntar na próxima vez. Logo ele diz para ela sentar-se e ela admite que tem algo a dizer. Ele pretende que ela se senta um pouco, não tão perto dele. Ele não pode evitar isso. Ela não entende sua reação, então ela decide dizer o que quer que seja e foge. Ela então afirma que há muitos ratos na mansão. Ela vê seu livro no chão e se pergunta se ele estava lendo. Ela decide perguntar-lhe algo. Ele diz-lhe para ir direto ao ponto. Então ela pergunta se ele se lembra dela, explicando que eles cuidaram de Sharon juntos. Ele toca seu rosto e pergunta o que ela está implicando, perguntando se ele não se lembra dela. Apertando sua bochecha suavemente, ele lhe diz para responder. Ela empurra-lo de imediato, afirmando que ele está muito perto. Ela percebe o que ela acabou de fazer, seu rosto aquecendo com vergonha. Então ela explica apressadamente e diz desculpa. No entanto, ele se senta, e ela começa a falar sobre o romance imediatamente. Ele a interrompe, dizendo-lhe que não importa, que eles podem falar sobre isso na próxima vez, e ela aceita relutantemente. Agora seu humor é terrível. Ela não pode acreditar que ela agiu dessa maneira ao vê-lo pela primeira vez, e ela se pergunta ansiosamente o que se ele evitar encontrar-se com ela. De repente, ele leva o romance dela e pergunta se ela não tinha outro propósito para vir. Então ele menciona que ele vai visitar o seu estúdio no dia seguinte. Ele sugere que ela vá descansar, já que está ficando tarde. Ela sorri nervosamente, se levanta, e vai embora. Mas Mano abre a porta, gritando seu nome, e a porta bate levemente. Ele imediatamente pergunta se ela está intacta. Ela responde, não mais, e ele pede desculpa. Ainda assim, ela sai, saindo rapidamente. Mano pensa nas palavras da criada que o Duque vai lidar com Angela, mas ele também pede desculpas internamente por... Ele percebe que a carta da princesa Oi ainda não foi lida, e lembra-se de que ela também lhe enviou uma carta instruindo a informar o Duque sobre sua visita à mansão em breve. Por que duvida que o Duque a leia sozinho? Enquanto isso, o Duque pergunta se ele se lembra de Shira. Ele responde que foi o pássaro bebê criado quando ele era mais jovem. O Duque pergunta se ela realmente fugiu. Mano responde que ele não tem certeza, então informa da visita de sua irmã. O Duque permite, então Mano sai. Só então o Duque percebe que esqueceu-se de dizer a Mano para se livrar dos ursos de pelúcia, mas observa que parece que ele não descansou nos últimos dias. Em outro lugar, o chanceler-geral visita o príncipe herdeiro. Ele elogia os guardas no portão antes de entrar. O general agarra-o com firmeza e pergunta se ele não tem sorte, se é a hora de brincar e se ele percebe o que testemunhou hoje.
Ele observa Bourbon desvendando sua lâmina à distância, amaldiçoando sob sua respiração, e instrui-o a sair imediatamente se não quiser se tornar inanimado. Bourbon se curva e parte rapidamente. Enquanto isso, Frederic observa que o general não deveria ter parado tão tarde à noite, porque sua noiva poderia ter estado visitando. Em seguida, ele pergunta se algo ruim aconteceu. O general o agarra imediatamente, com a mão levantada como se o batesse. O príncipe Frederico treme, lembrando-se de um momento passado enquanto reage instintivamente. No entanto, o general faz uma pausa, sua expressão dura, mas medida, e observa que a incrível Frederico tem medo de algo tão trivial. Ele o liberta, afirmando que ele nem pode controlar sua própria guarda, e que enquanto Raibur está crescendo constantemente, Frederic permanece tão jovem e tolo. Ele acrescenta que sua mãe ficaria desapontada se ela ainda estivesse viva. Ele esclarece que ela é sua irmã antes de ser a mãe do príncipe, e ele sabe o que ela queria muito melhor do que Frederic, por isso ele não deve ser mal educado. O príncipe herdeiro pensa para si mesmo que o general está agindo como seu pai, mas ele se pergunta por que o general está aqui. O homem responde brevemente, explicando que é por causa do livro vulgar que tem sido circulando. Ele quer saber por que Frederic não conseguiu cuidar dele, apesar de se concentrar nele nos últimos dias. O príncipe Frederic observa silenciosamente que o general se recusou a ouvi-lo antes, e agora ele finalmente entende o quão grave é a situação. O general balança a cabeça, considerando que é uma dor constante. Tudo que Frederic faz parece agravá-lo. Ele afirma francamente que o príncipe herdeiro deve apenas eliminá-lo. O jovem príncipe conta internamente que se os rumores de uma eliminação se espalhassem neste momento, isso só iria piorar as coisas. Ele argumenta que a autora poderia ser muito útil se ela se juntasse voluntariamente a eles. Ele só precisa garantir sua lealdade. No entanto, o general não gosta, observando que seria muito difícil se Raibur desenvolvesse sentimentos por ela, mas ele instrui Frederic a lidar com isso antes que seja tarde demais. Na mansão, Angela sente-se em silêncio, pensando que o duque se lembra dela, mas está deliberadamente a fingir que não. Perigosas, comandantes inegavelmente bonitas, ela descarta o pensamento e volta sua atenção para planejar o que ela vai vestir no dia seguinte. De repente, um rato escava-se pelo chão e bate nela. Ela grita com medo e dá-lhe um pontapé instintivamente. Antes de se recuperar, ela vê alguém se aproximando e grita de surpresa. Príncipe Raibur ouve seu grito. Ele pega na espada, percebendo que foi culpa dele que ela ficou indefesa, especialmente com o chanceler-geral envolvido antes. Mano também ouve o barulho e rapidamente sai, vendo o duque. Os olhos deles caem em Angela, que está segurando um jovem que ela chama de pervertido. Angela segura-o firmemente, explicando a situação da melhor forma possível, mas logo o jovem tropeça e cai, deixando cair o saco no processo. Sem hesitar, Mano decide perseguir, salta da varanda, assustando ainda mais a pessoa, enquanto Angela sente uma dor de culpa. O duque, no entanto, diz calmamente que eles ainda precisam prender o intruso, independentemente de ter sido ela. O duque, ainda ligeiramente preocupado, observa que toda a situação é tão bizarra que ele nunca conseguiu olhar adequadamente para o rosto da pessoa. Em vez disso, ele é provavelmente um paparazzi. Abrindo o saco, o duque descobre um esboço de si mesmo segurando as bochechas de Angela mais cedo. Ele congela por um momento, surpreso com como ele se tinha comportado com ela, completamente inconsciente de como a intimidade parecia. Pouco depois, Mano relata que perdeu de vista a pessoa pela entrada de trás, mas ele pretende persegui-lo a cavalo para a casa de sua mãe. O duque volta a tempo para ver Mano bater a cabeça em uma árvore. Percebendo que Mano está muito adormecido depois de vários dias sem dormir, ele diz-lhe para não ir. A pessoa conseguiu esconder a sua presença de forma tão eficaz ao fazer esboço, provando sua habilidade no furto. Ele pensa para si mesmo, uma sombra atravessando seu rosto. E se o chanceler descobrir que os paparazzi escaparam, ele sem dúvida irá libertar alguns novamente em segredo. É a primeira vez que Angela vê um paparazzi de perto, e ela acha toda a situação surpreendentemente interessante. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode deixar de expressar choque.
percebendo que os desenhos em sua posse são exatamente os mesmos que ela tinha visto anteriormente em seu quarto. No entanto, um pensamento rapidamente atravessa sua mente. Ela realmente quer pegar o cara sozinha, porque agora ela viu seu rosto claramente. O Duque, por outro lado, sabe muito bem que não pode mandá-la sozinha nesta tarefa, mas também percebe que é melhor apanharem o cara o mais rápido possível. Ela tinha enfatizado que ela confiava completamente nele. Então, depois de uma breve pausa para pensar, ele concluiu que o melhor curso de ação é acompanhar Angela pessoalmente para procurar a pessoa. À medida que passam por ele, Angela percebe que ele está tão cansado que está praticamente dormindo enquanto está de pé. E o Duque diz-lhe silenciosamente para deixar Mano em paz por enquanto, porque ele tem seu próprio problema para lidar. Quando ela se move ao lado dele, ela não pode deixar de pensar que toda esta situação parece quase um encontro secreto. Ela lhe pergunta sobre o seu progresso, e ele responde calmamente que, como ele não conseguiu uma visão clara do cara antes, ele tem que confiar em seus instintos agora. Enquanto continuam a caminhar, Angela reflete silenciosamente para si mesma que ele provavelmente sempre tem que lidar com inúmeras ameaças por causa de todos esses terríveis rumores sobre ele. Eles vagam por uma rua tranquila e solitária, e depois de um momento, ela sugere que eles se dirigam para um lugar mais adiante. O Duque imediatamente observa que é perigoso ir para áreas movimentadas como essa, mas Angela argumenta que, se ela fosse a pessoa que eles estavam procurando, deixar sua mala para trás poderia forçá-la a ir para algum lugar movimentado. Ela continua persuadindo gentilmente, dizendo que ele não deve se preocupar porque há na verdade mais pessoas que gostam dele do que ele poderia pensar. Após um momento de pensamento, ele finalmente concorda que eles deveriam ir lá, embora ele a avise a desacelerar enquanto eles procedem. Apesar de se arrepender de tê-la levado consigo, ele se apressa a alcançá-la. Pouco depois, os fogos de artifício de repente iluminam o céu noturno. Ambos param por um momento, parando juntos e assistindo à exibição. O local é como um local turístico dedicado inteiramente ao príncipe, cheio de decorações e lembranças que o celebram. Angela observa tranquilamente para si mesma que parece ainda mais animado no momento, provavelmente porque é noite, e ela acha que seria divertido voltar aqui algum dia com Lizzie para explorar corretamente. Pouco depois, eles notam alguém agindo muito teatralmente como o Duque, se movendo entre a multidão e até dando abraços grátis a qualquer um que se aproximou. A situação é absolutamente hilarante e não pode deixar de rir, pensando em si mesma quantas pessoas realmente amam o Duque. Enquanto isso, o próprio Duque considera a cena nada menos do que uma tristeza, fruncindo os olhos em toda a agitação. Vendo isso como uma distração, ele sugere que eles partam para um lugar mais silencioso. Angela lembra que ela tinha vindo aqui antes com Liz, mas agora a multidão. Ela hesita por um momento e pergunta se o Duque está realmente bem navegando por tal lugar, pois parece muito lotado e caótico. Ela então gentilmente explica a ele que as pessoas podem estar expressando sua adoração um pouco excessivamente, mas vem de genuína afeição por ele. Por isso ele não deve ler nada negativo em seu comportamento. O primeiro homem reclama que a cidade se transformou em uma porcaria ultimamente, tudo por causa de um único pedaço de papel, referindo-se ao infame romance. O outro homem se junta, mencionando os rumores da crueldade do Duque e também a ideia arrepiante de que os gêmeos imperiais teriam causado derramamento de sangue. No entanto, ele admite que o livro é estranho em si mesmo. Angela ouve em silêncio, sentindo uma dor de desconforto ao ouvir tais coisas, embora o Duque observe calmamente que os dois homens não estão inteiramente errados. Ele explica amargamente que sempre que ele tinha ido para a guerra, as pessoas tinham desejado que ele apenas se tornasse inanimado. E eles tinham sido particularmente amargos nos dias em que ele voltou com ferimento, como se desejando sua ferida tivesse sido um pouco mais profunda. Angela tenta encorajá-lo suavemente, lembrando-lhe que os rumores eram infundados e que ele, de fato, não eliminou a imperatriz.
Ele continua, explicando que os novos rumores circulando hoje em dia são igualmente infundados. No entanto, ele insiste ainda mais, perguntando-lhe o que ela faria se os rumores passados que ela nega se revelassem verdadeiros. Angela sente seu estômago apertado como pensa, percebendo que quase tinha esquecido quão assustador ele pode ser às vezes. Em sua calma, depois de apenas algumas palavras, e em silêncio se pergunta de onde veio a sua confiança, embora em sua mente, ele ainda a considera diferente dos outros que o lisonjeiam. Nesse momento, um jovem chamado Blemblin entra na cena, tentando alugar um quarto em crédito, apesar de ter dívidas não pagas, mas o responsável o recusa fortemente. Não desistiu, Blemblin se aproximou dos dois homens que discutavam anteriormente e anunciou que poderia desenhar uma caricatura para eles por algum dinheiro. Os homens zombaram dele, chamando de um garotinho e um impostor, rejeitando sua oferta. O Duque inclinou-se silenciosamente em direção a Angela e instruiu-a a verificar cuidadosamente o rosto de Blemblin, observando que está exatamente a pessoa que estavam procurando. Angela, no entanto, está perdida em seus próprios pensamentos por um breve momento, perguntando silenciosamente por que ela tinha confiado tão completamente no Duque o tempo todo, mesmo em meio a tal caos. E percebe que ele é o paparazzi que ela estava à procura. Sem hesitar, o Duque agarra-o firmemente, assustando completamente Blemblin. Nesse momento, outra pessoa chega ao local, questionando ruidamente o que está acontecendo. Angela responde rapidamente, tentando manter as coisas calmas, dizendo que eles estão apenas cumprimentando um velho amigo deles. O Duque, no entanto, não perde tempo e instrui Blemblin a segui-lo em silêncio sem causar uma cena. Blemblin acenou de acordo, mas não pode resistir a chamar a atenção das pessoas ao redor, anunciando ruidamente que o próprio príncipe Raibur está presente. Vendo que Blemblin está tentando fugir em meio à distração, Angela decide imediatamente que ela tem que ir atrás dele. Depois de alguns momentos tensos de perseguir Blemblin, ele observa meio irritado, meio divertido que as pessoas podem assumir que ele a tinha espancado se a viram assim. Mas ele rapidamente esclarece que não tem pena dela, e pergunta firmemente por que ela está mesmo perseguindo-o em primeiro lugar. Apesar de seu tom, ele ajuda-a, acrescentando que se sentiria mal se a deixasse lá. Angela, aproveitando a oportunidade, agarra imediatamente a camisa dele, segurando-a bem, chama-o diretamente, chamando de Blemblin, o paparazzi que só persegue o príncipe Raibur. Blemblin é genuinamente surpresa de que ela o conhece, sua expressão uma mistura de choque e diversão. Angela explica ansiosamente que é uma grande fã de seus desenhos, e então ela rapidamente pede desculpas